Olá pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas de volta a mais um vídeo para o nosso canal. E no vídeo de hoje eu trago aqui mais uma novidade em relação à organização das minhas orquídeas. Vocês já estão mais ou menos por dentro porque eu falei daquela decisão que eu tomei de trazer as minhas orquídeas para aqui. Só que eu estava na dúvida se deixava aqui ou se retornava com elas lá para o orquidário. Mas eu pensei, repensei e tomei uma decisão em relação a elas, ou pelo menos parte delas. Mas antes de ir direto ao assunto, eu gostaria de pedir aquele joinha se vocês gostarem do vídeo. Para quem ainda não é inscrito no canal e está chegando agora, não deixe de se inscrever e ativar o sino de notificações para que assim vocês não percam nenhuma dica daqui para frente, uma vez que eu estou sempre postando vídeos mostrando a minha forma de cultivo, mostrando dicas que eu utilizo aqui e que dá certo e que de repente essas dicas podem de certa forma estar ajudando alguém. Além do mais, pode deixar lá seus comentários, suas sugestões, suas dúvidas, porque dentro das minhas possibilidades eu estarei respondendo cada um e cada uma de vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Zenivaldo Dias e vamos ao vídeo. Então, pessoal, como eu havia falado para vocês, eu estava passando por sérios problemas por causa da abelha arapuá roendo os botões das minhas orquídeas e também as flores. E diante disso, eu acabei trazendo as orquídeas aqui para este ambiente. Isso aqui é uma área aqui na frente da casa da minha mãe, da casa da minha família. E só que até então eu tinha trazido apenas as Cattleya metistoglossa floridas, porque eu ainda estava naquela dúvida se retornava para lá, para o quintal, ou se deixava aqui mesmo. E aí eu tomei uma decisão, também baseado na sugestão de uma amiga seguidora nossa aqui do canal, que demonstrou uma certa preocupação por causa da vulnerabilidade das orquídeas lá no quintal. E aí eu acatei a sugestão dela, pensei muito bem e acabei trazendo para cá, até mesmo para poder facilitar o cultivo também. Uma vez que aqui vai ficar fácil para adubação, é claro que eu vou ter que alterar a minha forma de cultivo, porque como vocês sabem, eu venho sempre falando da minha forma de cultivo lá no quintal de uma forma assim mais natural. Só que a partir do momento que eu trago essas orquídeas para cá, aí eu vou ter que ter um rigor muito grande, porque eu vou ter que ter um controle aqui contra pragas, principalmente cochonilhas que gostam de ambientes assim, mais de orquídeas assim, em ambientes em que elas ficam mais amontoadas. Facilita, por um lado, para adubação, rega, mas por outro lado tem essa questão das pragas, das cochonilhas, porque essas aí são assim terríveis. E fungos nem tanto, porque aqui é um ambiente muito seco, então dificilmente a gente tem ataques aqui por fungos. Agora, o que prejudica mesmo são as cochonilhas. E lá no quintal elas estavam mais espaçadas, embora lá naquele canto lá que eu chamava de orquidário, que eu chamo de orquidário, elas já estavam amontoadas também. Mas lá, de certa forma, venta muito. O vento, por um lado, ajuda a não se proliferar essas pragas, porém também, de certa forma, prejudica um pouco. Então aqui é um pouco mais, digamos assim, aqui não venta, mas também é arejado. Então, de certa forma, é bom, né? Mas eu vou ter aqui o ponto positivo porque não venta muito. E lá as orquídeas ficam balançando para lá e para cá. E a gente sabe que orquídeas não gostam de
muito vento. Elas gostam de local ventilado, mas elas não gostam de vento para poder ficar balançando elas para lá e para cá, porque isso aí também prejudica o desenvolvimento da orquídea como um todo e principalmente as raízes, porque a orquídea ela fica atritando umas com as outras e isso danifica folhas, danificam raízes, floração quando chega a época, então tudo isso acaba prejudicando. Então eu tomei essa decisão, até mesmo porque eu já cultivei essas orquídeas aqui, então eu não tenho problema. Então na verdade eu nem sei por que eu não tinha tomado essa decisão antes. Então aqui também vai ficar melhor até mesmo para poder eu estar gravando os vídeos, para poder eu também estar gravando as lives, embora um pouco apertado, mas é melhor. Até mesmo por causa de barulhos, porque lá fora tem o barulho do vento, tem o barulho da BR, aqui tem o barulho, mas de certa forma já fica um pouco mais abafado. E tem a questão da iluminação também. E aí, pessoal, eu acabei trazendo também as minhas outras orquídeas, não todas. Digamos que eu tenho aqui metade e lá no orquidário metade. Eu trouxe aqui as ametistoglossas floridas que vocês já estão acompanhando. Eu trouxe aqui também algumas que eu fiz o replante, inclusive eu mostrei o replante dessas Phalaenopsis das placas de cerâmica, que inclusive elas estão aqui se desenvolvendo muito bem, raízes aqui à vontade. Olha só que maravilha, elas estão se desenvolvendo muito bem mesmo, raízes novas, tá vendo, pessoal? Folhas novas, saudáveis, então tá muito legal aqui. Tem mais aqui desse lado, também na placa de cerâmica. Então minhas orquídeas da cerâmica eu trouxe todas, quase todas para aqui, para dentro. Essas aqui da grade, deixa eu distanciar um pouco. Todas essas daqui da grade que vocês estão vendo, são as minhas orquídeas da cerâmica. Então, dá para ver, né, como elas estão se desenvolvendo muito bem. E eu acredito que aqui elas vão se desenvolver muito melhor. Todas aí com os pedaços de tecido que eu coloco como substrato para reter umidade. Vários pseudobulbos jovens aí, como vocês estão vendo. Aqui até para gravar vídeo de noite fica muito bom. Então vou ganhar tempo e vou também, creio que ganhar qualidade também na gravação dos vídeos. E não vou também trazer mais para cá, porque vai ficar muito amontoado aqui. Eu acho que aqui a quantidade tá boa. Talvez eu vou colocar mais algumas ali, poucas, umas 3 ou 4, e mais umas aqui, para poder não ficar essas falhas aí. Porque também não pode deixar muito fechado, porque senão perde a ventilação e perde a luminosidade. E aí vai atrapalhar no processo de fotossíntese das plantas, né? Então não pode também deixar muito abafado. Tem aquela parte ali também, que ali também entra a luminosidade do sol de tarde, mas aí quando o sol estiver muito quente eu tenho que colocar alguma coisa para poder não entrar sol direto, porque isso aí vai acabar prejudicando também. Então é aquela questão que vocês também já sabem, né, que a gente precisa da luminosidade, mas tem que ser na medida certa, assim, luz filtrada, porque senão isso pode acabar prejudicando o desenvolvimento da orquídea. Agora, quando elas começarem a se adaptar, o sol da tarde aí eu não vejo problema nenhum, mas aí tem que ser algo muito cauteloso, tem que ser algo assim que elas vão se adaptando gradativamente para poder digamos assim, elas receber a luminosidade de forma brusca, porque aí vai queimar as folhas e aí vai ser um problema muito sério. Então, tudo tem que ser com cautela.
E aqui, pessoal, eu posso regar elas, como vocês podem ver. Olha só, a partir do momento que a gente começa a regar as folhas também, elas mudam a aparência. Elas ficam com as folhas mais saudáveis, elas ficam com as folhas mais limpas, porque lava. E isso aí é importante para a realização da fotossíntese, como eu sempre venho falando. Outra questão também, pessoal, que eu preciso ficar aqui atento. Já tinha falado a respeito da adubação, eu já tinha falado a respeito do controle de pragas, e também aqui eu preciso me atentar também à questão da adubação, porque aqui elas não vão ter mais o recebimento de matéria orgânica que elas recebiam lá no quintal. Então aqui não vai cair nada disso, elas estão confinadas como se estivesse lá numa estufa, num orquidário coberto e tal. Mas como elas não estão, agora eu vou ter que pensar nessa forma de adubação. E por isso também que eu já tinha comprado esses adubos aí. Se eu voltasse elas para lá, eu não ia ter esse problema, porque pelo menos as ametistas eu ia continuar do jeito que elas estão. Agora, de certa forma, aquelas ali, que são as da cerâmica, tanto lá quanto aqui, eu vou ter que fazer a adubação rigorosa. Então, é isso aí. Então, quando a gente se fala em cultivo de plantas, pessoal, e aqui nesse caso das orquídeas, então assim, tudo que a gente faz tem os prós e os contras. Eu estava com elas lá no orquidário, então facilitava algumas coisas e dificultavam outras. Eu trouxe elas para cá dessa mesma forma, facilitam algumas coisas, mas também dificultam outras. Então, é isso aí. Mas o importante são os resultados que a gente tem. É isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, mais uma vez, não deixe de dar aquele joinha, que é muito importante para o nosso canal. Para quem ainda não é inscrito, não deixe de se inscrever e ativar as notificações, para que assim vocês fiquem sempre por dentro das novas dicas quando eu publicar vídeos novos. Muito obrigado pela atenção de vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.